Olá, alunos do 9º ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Késia, professora de Ciências. Na aula de hoje, abordaremos o conteúdo classificação dos vegetais. Vamos lá? Vamos então falar sobre a diversidade de vegetais. Vocês sabiam que o Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo? Ou seja, o nosso país apresenta a maior variedade de espécies de seres vivos, certo? Portanto, para que seja possível conhecer e estudar a diversidade de espécies de vegetais, por exemplo, os vegetais existentes aqui no nosso país, é preciso catalogar essas espécies, certo? Temos então ainda que a diversidade de vegetais no planeta Terra é imensa. Então, para facilitar o estudo sobre esta tão grande diversidade, certo? Os vegetais eles foram agrupados de acordo com algumas características, como, por exemplo, a presença de vasos condutores, flores, frutos e sementes. Então, nesse esqueminha aqui apresentado a vocês, temos os grupos de vegetais classificados de acordo com algumas características. A primeira característica é a presença de vasos condutores. Então, quando não há vasos condutores, temos o grupo das briófitas, certo? Quando há presença de vasos condutores, temos os demais grupos aqui presentes. As pteridófitas, as gimnospermas e o grupo das angiospermas. Podemos ainda classificar, certo? Esses vegetais com vasos condutores de acordo com a presença ou não de sementes. Então, sem sementes, temos o grupo das pteridófitas. Com sementes, temos aqui as gimnospermas e as angiospermas. Ainda podemos classificar, mais uma vez, esse grupo aqui dos vegetais com vasos condutores e com sementes, de acordo com a presença ou não de flores e frutos. Então, sem flores e frutos, temos as gimnospermas. E com flores e frutos temos aqui as angiospermas. Na aula de hoje, vamos falar um pouco a respeito das características das briófitas, das pteridófitas e das gimnospermas. Vamos lá? Temos então, que as briófitas possuem as características. Foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre, pois elas representam a passagem do ambiente aquático para o terrestre. São mais conhecidas como musgos. Vivem em ambientes úmidos, são avasculares, certo? Dependem da água para a reprodução e não produzem flor, semente e nem fruto. Temos então, que elas apresentam, certo? As briófitas algumas características para evitar a perda excessiva de água. Por que isso acontece? Porque elas dependem da água para sua reprodução. Então, na maioria das briófitas, os gametas masculinos, os anterozoides e os femininos, certo? Oosferas, eles são produzidos em indivíduos diferentes, no interior de estruturas chamadas gametângios, certo? Que produzem as células reprodutivas. Temos então aqui, que durante o ciclo de vida, as briófitas elas apresentam duas formas bem distintas, o gametófito e o esporófito. No gametófito das briófitas, não apresentam folhas, caules e raízes.
como outros vegetais. Porém, possuem os filoides, os cauloides e os rizoides, que são estruturas que vão desempenhar papéis semelhantes, certo, ao das folhas, caules e raízes, respectivamente. Vejam bem, nos demais grupos de vegetais, caules e folhas estão presentes no esporófito, que é a parte duradoura da planta. Nos musgos, porém, a forma dominante é a gametofítica, enquanto a esporofítica ela é transitória. Então, como o rizoide, o cauloide e os filoides pertencem ao gametófito e apresentam estruturas diferenciadas, não podem ser considerados como caule, folhas e raízes verdadeiras, certo? Temos aqui também, que no gametófito, temos o gametófito, ele é verde e vive mais tempo. Faz assim, fotossíntese e produz gametas. Temos aqui, então, a reprodução sexuada. Já o esporófito, certo? A forma do esporófito vive sobre o gametófito, do qual geralmente depende a sua nutrição. O esporófito está presente apenas durante a fase assexuada do ciclo de vida da briófita. Ele dura pouco e não faz fotossíntese, ele só produz os esporos. Temos aqui, então, a reprodução sexuada. Temos, então, a estrutura, das briófitas dividida em rizoide, cauloide, filoide, para o feminino, a haste e a cápsula. O rizoide, certo, fixa o vegetal no substrato e não realiza fotossíntese nem a absorção de água e sais minerais. O cauloide, ele realiza a fotossíntese, a absorção de água e sais minerais, além de servir de sustentação para as outras partes do vegetal. O filoide, ele vai realizar a fotossíntese e absorção de água e sais minerais. Temos ainda aqui a haste, que sustenta a cápsula, e a cápsula é a estrutura responsável pela formação dos esporos. Temos, ainda aqui as briófitas, assim como os demais grupos de plantas, eles apresentam reprodução com alternância de geração. Ou seja, durante uma fase da vida ocorre a reprodução de esporos, na fase assexuada, e na outra, a produção de gametas, na fase sexuada. Vamos falar um pouquinho sobre a reprodução das briófitas. Então, diferentemente dos demais grupos de vegetais, dos demais grupos de plantas, nas briófitas o gametófito é a parte, certo? É a fase, dominante, ou seja, que corresponde ao vegetal em si. O esporófito, por sua vez, ela é menor do que o gametófito e depende nutricionalmente dele, certo? Vamos lá? Temos aqui, então, o gametófito feminino, onde ocorre a formação da osfera. Temos também o gametófito masculino, onde ocorre a formação dos anterozoides. Aqui, mais adiante, os anterozoides, eles vão se moverem aqui, olha, por meio da água até a osfera. Certo? O anterozoide, então, vai se unir à osfera, originando assim um zigoto. Aqui, o esporófito, o zigoto, ele se desenvolve e vai dar origem a um embrião. Esse embrião, ele origina um esporófito, certo? Que permanece sobre o gametófito. Então, o esporófito ele vai crescer sobre o gametófito.
Na cápsula do esporófito ocorre a formação dos esporos, certo? Que são liberados no ambiente. Olha aqui as cápsulas. E, ao encontrar, certo, condições adequadas, os esporos se desenvolvem, dando origem a gametófitos femininos ou masculinos. Agora vamos estudar um pouquinho a respeito das pteridófitas. As pteridófitas, elas possuem raízes, caules e folhas. Possuem também médio porte. Elas são avasculares, não possuem sementes nem flores, certo? E vivem em ambientes úmidos, pois necessitam da ajuda da água do meio para a fecundação. Temos ainda, que o caule das pteridófitas, na maioria das vezes, é subterrâneo ou rastejante, e por isso é chamado de rizoma. As folhas das pteridófitas, certo? Como está exemplificado aqui, ou na samambaia, elas são cobertas por uma película impermeável que vão diminuir a ameaça da perda de água, certo, no ambiente terrestre. As pteridófitas também apresentam alternância de geração entre a reprodução sexuada e assexuada. Os esporos, eles ficam no interior, certo? Dos soros, os pontinhos escuros localizados na face inferior da folha, certo? E a fase duradoura, a fase duradoura, diferente lá das briófitas, temos a fase duradoura no esporófito e a fase rápida gametófito, certo? Então, resumindo tudo isso, temos que, diferentemente das briófitas, as pteridófitas, elas apresentam vasos condutores, xilema e floema, o que vai facilitar o transporte da seiva bruta e elaborada pela planta, permitindo assim esses vegetais alcançarem até grandes dimensões, certo? Além disso, nesse grupo de plantas, podemos observar o depósito de lignina, nas paredes das células, o que vai tornar mais rígidas e auxiliar na sustentação de plantas mais altas. Semelhante às briófitas, as pteridófitas, elas apresentam as duas formas de gametófito e de esporófito bem distinta. Porém, o esporófito, ele é nutricionalmente independente do gametófito e apresenta folhas, caule e raiz, o que permite então, a cada parte da planta desempenhar, certo, suas funções específicas. Vamos falar agora sobre a reprodução das briófitas. Vamos falar agora sobre a reprodução das pteridófitas. Nas pteridófitas, além da importância relacionada à fotossíntese, certo? As folhas dos esporófitos abrigam estruturas chamadas soros. Essas estruturas, elas participam do processo de reprodução e se desenvolvem em determinados momentos do seu ciclo de vida, na porção inferior da folha, certo? Nas pteridófitas elas também apresentam uma fase sexuada em seu ciclo de vida, que envolve então a produção de células reprodutoras no gametófito, certo? Em algumas espécies, os gametas masculinos, os anterozoides e os femininos, oosferas, são produzidos em um mesmo gametófito. Já em outras, essa produção ocorre em gametófitos diferentes. Temos aqui a representação,
do ciclo de vida, certo, de uma pteridófita. Então, né, o gametófito ele vai produzir os gametas masculinos, os anterozoides, certo? E feminino, a oosfera. Com o auxílio da água, os anterozoides se locomovem até a oosfera. Então, o anterozoide nada até a oosfera. O anterozoide ele vai se unir, certo, à oosfera, formando assim um zigoto. O zigoto ele se desenvolve, certo, e forma um embrião que originará um esporófito jovem. Olha aqui. Após o desenvolvimento do esporófito, desenvolvem-se também os soros, certo? Onde são produzidos os esporos. Olha aqui. Os esporos, então, vão ser liberados no ambiente e, ao encontrar condições adequadas, desenvolve-se, originando assim novos gametófitos que reiniciam, então, o ciclo de vida. Por fim, vamos falar um pouco sobre as gimnospermas, certo? As gimnospermas, elas possuem raiz, caule, folhas, estróbilos e sementes, certo? Elas são plantas vasculares. A maioria das árvores são de grande porte e os gametas são produzidos nos estróbilos. Elas são bem adaptadas a climas frios e temperados, certo? Então, essas estruturas especializadas na reprodução chama-se, né, estróbilos ou cones. Assim como as pteridófitas, as gimnospermas, elas apresentam, olha, vasos condutores, mais uma vez, folhas, caule e raiz. Além disso, diferentemente das briófitas e pteridófitas, na gimnosperma podemos observar a formação de grão de pólen e de sementes, certo? Vamos então falar um pouquinho sobre a reprodução das gimnospermas. Vamos lá? Temos então, né, que estudamos o seguinte, que nas briófitas e nas pteridófitas, os gametas masculinos, eles são transportados até a oosfera com o auxílio da água. Já que nas gimnospermas, certo, as células que originarão os gametas masculinos vão estar presentes em estruturas denominadas grãos de pólen, que geralmente vão ser transportadas pelo vento, certo? Ou por animais. É importante lembrar, né, da independência da água, então, para a reprodução, certo? Das gimnospermas. Essa independência permitiu à gimnosperma e a outros grupos de planta conquistarem novos ambientes, então, no planeta Terra. Nas gimnospermas, os grãos de pólen que carregam os gametas masculinos, eles vão ser produzidos em folhas modificadas, chamadas estróbilos masculinos. Já as células que originam os gametas femininos, eles estão presentes nas folhas modificadas que se chamam estróbilos femininos, certo? Em muitos pinheiros, os estróbilos são chamados de cones. Após a união do gameta masculino com o gameta feminino, ocorre a formação do zigoto, certo? E posteriormente dará origem a um embrião. Nas gimnospermas, o embrião em desenvolvimento fica aqui, olha, no interior da semente, certo? A qual contém um tecido de revestimento que protege e substâncias que vão nutrir este embrião.
Assim, o embrião ele vai poder ser dispensado, ou seja, levado para outros lugares. Vejam bem, né, que ele vai crescendo de forma mais protegida. Geralmente, a dispersão das sementes vai ocorrer pela ação do vento ou de animais. A semente, certo, é chamada de pinhão. O estróbilo feminino com semente é chamado de pinha. Em algumas espécies de gimnosperma, os estróbilos masculinos e os femininos vão estar presentes no mesmo indivíduo. Já em outros, certo? Eles vão estar em indivíduos diferentes. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula.